Verdade revelada, fim da polêmica e sinal de alerta ligado no Mengão. Vem comigo, nação rubro-negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora, aqui no canal Tudo pelo Flamengo. Muito boa tarde! Você que tá chegando por aí, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Mas ó, não deixa de se inscrever, irmão, porque a sua inscrição, ela é de graça, você não vai pagar nada, é isso mesmo, você não paga absolutamente nada, muita gente nem sabe. Só você vir aqui embaixo, nesse botão, clica nele e se inscreve pra ajudar o nosso canal. Além de se inscrever, não esquece de acionar o sino da notificação para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Compartilha esse vídeo também nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp aqui nessa setinha e deixa o seu like porque é muito importante. Vamos para as informações, muita coisa pra gente poder falar com vocês. Graças a Deus, depois de uma vitória gigante do Mengão. Que vitória do Flamengo ontem diante do Grêmio. Ah, Marquinhos, mas o Grêmio não tá num bom momento. Cara, mas a gente jogou fora de casa. A gente jogou na arena do Grêmio. É difícil jogar contra o Grêmio lá. Tanto é que nos dois últimos campeonatos brasileiros o Flamengo foi lá e perdeu por 3-2. Fez 2 gols, mas mesmo assim tomou 3. Então assim, é difícil. Então a gente tem que sim que exaltar. Foi uma vitória gigante, foi uma vitória importante, foi uma vitória maiúscula, foi uma vitória de domínio do Flamengo. Inclusive o Flamengo, de 30 jogos até agora fora de casa, apenas 3 foram vitórias de visitantes. 3 e 2 foi do Flamengo. Uma em cima do Vitória e ontem em cima do Grêmio. O terceiro foi aquele do Palmeiras, né? Em cima do Palmeiras, em cima do Sport, aquele pênalti lá e tal. Então assim, pô, bota um asterisco embaixo isso pro Palmeiras. Se não fosse isso, só o Flamengo teria vencido fora de casa. Então, uma vitória importante, uma vitória gigante, uma vitória de que o Flamengo dominou o jogo do início ao fim. Do início ao fim. 2 gols do Arrascaeta. 2 gols do Arrascaeta. E assim, um no primeiro tempo, outro no segundo. Gols importantes, ele voltando a ser decisivo em jogo importante. Aquela virada de chave também que tinha que ter dado em relação à quarta-feira, né? Quarta-feira a gente perdeu pro Central Córdoba e a gente falou o quanto seria importante o Flamengo vencer. Ontem a gente perdeu de uma forma bizarra na Libertadores e o Everton Cebolinha falou sobre isso, essa virada de chave, e falou sobre o que pode ter acontecido na quarta-feira contra o Central Córdoba. Inclusive, se você não assistiu a Zona Mista ontem com Everton Cebolinha, com Eric Pulgar, eu vou deixar o link aqui embaixo do nosso canal secundário, o canal Mídia Rubro-Negra. Vai lá para você assistir na íntegra, tá? Sempre tudo na íntegra. Tanto a Zona Mista quanto a coletiva do Felipe Luiz ontem estão lá no nosso canal secundário. Acabou aqui, vai lá pra você assistir. Se assistiu, assiste de novo. Se não assistiu, assiste pela primeira vez. E aí o Everton Cebolinha na Zona Mista, ele falou sobre esse confronto Central Córdoba. Olha o que ele falou. Olha o que o Everton Cebolinha falou sobre esse jogo. É virar a página, abre aspas, é virar a página, né? Era outra competição. Óbvio, não queríamos perder em casa. Creio, palavras do Cebolinha, que em algum momento do jogo a gente possa ter subestimado o adversário, o que é normal, mas infelizmente aconteceu. Procuramos focar nesse jogo, e aí ele fala sobre o jogo contra o Grêmio, mas olha isso, ele falando que sim, em algum momento o Flamengo subestimou o Central Córdoba. Subestimou o Central Córdoba. E aí, não pode acontecer isso. Aprendeu com o erro. Felipe Luiz ontem na coletiva mais uma vez falou sobre ter errado, ter pedido desculpas. O Everton Cebolinha, no meu ponto de vista, nessa fala dele aí, ele mostra que erramos, né? Erramos, não podemos errar mais, porque todos os jogos são importantes e todos os jogos são difíceis. Tendo em vista nisso, né, o Everton Cebolinha, né, e o Pulgar ontem na Zona Mista falaram sobre voltar à liderança, né, e fazer gordura no início do campeonato brasileiro. Eles falaram o seguinte, abre aspas, pecamos nisso em outros anos. Nós perdemos pontos importantes no início e no final do Campeonato Brasileiro dos outros anos. E no final não conseguimos correr atrás e recuperar. A gente tinha essa meta de começar muito bem porque sabe que lá na frente, quando você oscilar, o que é normal, está com essa gordura. Então procuramos, nesses primeiros jogos, acumular o maior número de pontos possíveis. Então é isso, né? E é importante, o Flamengo não perdeu ainda
dentro do Campeonato Brasileiro, empate contra o Internacional, 2 vitórias, né? Controlou facilmente ontem o Grêmio, só que tem que chutar mais para ter uma vida mais tranquila. Ainda continua pecando essa situação de não chutar no gol. Pega a bola, roda para um lado, roda para o outro, tenta entrar na área, faz um cruzamento, chuta no gol. Chuta no gol, só precisa fazer mais isso. Chutar mais no gol e ser mais certeiro, não somente chutar mais no gol. Teve um lance lá que o Gerson perdeu o time da bola, né? Teve um lance lá que teve um cruzamento pro Bruno Henrique e ele não conseguiu chegar. Então chuta mais no gol para fazer mais gol, para ter um jogo mais tranquilo. Na coletiva de imprensa, o Felipe Luiz falou sobre o jogo do Arrascaeta, que acabou com o jogo. O Arrascaeta destruiu ontem, acabou com o jogo, botou a bola debaixo do braço e falou: é meu, me dá que é meu. Jogou muita bola, muita bola. E aí o Felipe Luiz falou o seguinte na coletiva: já falei, vai lá no nosso canal secundário quando acabar esse vídeo pra assistir. Canal Mídia Rubro Negra é o canal secundário aqui do canal Tudo Pelo Flamengo, tá na íntegra a coletiva. Vai lá pra vocês poderem assistir, vale a pena. A coletiva do Felipe Luiz, ele falou sobre muitas coisas. Administração do grupo, depois da derrota contra o Santa Córdoba, sobre os erros dele. Falou, o Felipe Luiz, assim, as coletivas dele são sempre muito boas. A situação de ter menos finalizações, se incomoda ele ou não, a atuação do Bruno Henrique, ele falou sobre muitas coisas. E aí sobre o Arrascaeta ele falou, abre aspas, falei outro dia que nem tudo foi um desastre contra o Central Córdoba. Uma das coisas positivas foi o Arrascaeta, que jogou bem, porém não foi a nossa noite. Mas hoje sim, é um desses jogadores que temos que aproveitar enquanto estão aqui. É um jogador especial, é diferente, faz a diferença. É um jogador que escolheu passar os melhores anos da carreira dele no futebol brasileiro. E temos que valorizar muito. Vão vir momentos ruins e cobranças, mas são poucos estrangeiros que pisaram no Brasil e fizeram o que o Arrascaeta faz. Jogou muita bola. Muita bola. Inclusive o Arrascaeta, né, ultrapassou o Júnior. O Júnior tem 804 jogos pelo Flamengo, alguma coisa assim, e 77 gols. A Arrascaeta com os 2 gols de ontem chegou a 78 gols com 303 jogos. 303 jogos, ele chegou a 78 gols e ultrapassou o Júnior na artilharia aí, sobre a artilharia histórica, né? É isso. E o Arrascaeta também chegou aí, com esses 2 gols, se consolidou na segunda posição de artilheiro, né, estrangeiros com a camisa do Flamengo. O Doval tem 95 gols em 263 jogos. O Arrascaeta chegou a 78 gols em 303 jogos. Se continuar desse jeito, ele dá pra passar, hein? Dá pra passar aí tranquilamente. Flamengo, então, chega à liderança do Campeonato Brasileiro com 7 pontos, mesmo número de pontos do Palmeiras, né? Estão empatados praticamente em tudo. O Flamengo tá em gols, né? Mais gols. O Flamengo tem 5 gols marcados e o Palmeiras tem 4. Por isso o Flamengo tá nessa liderança. E os resultados ontem foram importantes para o Flamengo, ajudaram o Flamengo, favoreceram também o Flamengo, claro, além da vitória do Mengão. O Fortaleza empatou com o Internacional em 0-0. O Vitória, hein, que muita gente falou, o Flamengo chegou lá dentro, venceu o Vitória, na sorte, empatou com o Atlético Mineiro em 2-2, tá? No Mineirão. Então, assim, não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. O próximo adversário do Flamengo é o Juventude, que tá na 3ª posição, é jogo perigoso. Juventude tem 6 pontos. 6 pontos. Venceu o Ceará ontem por 2-1. E a gente enfrenta o Juventude na próxima quarta-feira. Então entrar com regularidade, focado, cabeça no jogo. Não dá mole, não vacilar, porque é jogo difícil aí. A gente tem 2 jogos em casa, a gente enfrenta o Juventude na quarta-feira, depois o Vasco no sábado. Fazer gordura. E quem sabe se consolidar mais ainda aí na liderança do Campeonato Brasileiro. Então a tabela tá assim: Flamengo em primeiro com 7, os Palmeiras em segundo com 7, Juventude em terceiro com 6, Vasco fechando o G4 com 6 pontos também. Aí vem Fluminense em quinto com 6 pontos, Internacional em sexto com 5, o Fortaleza em sétimo com 5 também, Ceará em oitavo com 4, Corinthians em nono com 4, o Botafogo em décimo com 4, Bragantino 11º também com 4, Cruzeiro 12º com 4. Tá, a situação tá ruim pro Cruzeiro, hein? Grêmio 13º 3 pontos, Bahia 14º 3 pontos, São Paulo 15º 3 pontos, Atlético Mineiro 16º com 2 pontos, a zona de rebaixamento, Mirassol 17º com 2 pontos, Santos do Neymar 18º com 1 ponto,
Vitória, 19º com 1 ponto, e o Sport é o lanterna com apenas 1 ponto. Agora vamos falar sobre uma arbitragem de ontem. Porque assim, o que acontece? Não é nem questão sobre a arbitragem, mas a imprensa, não tô entendendo isso, a imprensa gaúcha, muita gente falando que foi pênalti, a bola bateu na mão do Gerson, tá um chororô danado. Eu vou falar uma parada pra vocês. Só fala isso que eu não entendo realmente de regra de futebol, de arbitragem. Bola bate no peito, na barriga, não sei, do Gerson, depois vai pro braço. Ele tá com o braço pra trás, o Gerson tá com o braço pra trás. E aí a bola resvala no pé do Wesley. Tem a disputa lá do atacante do Grêmio com o Wesley. A bola resvala no pé do Wesley. E aí vem, o Gerson faz esse movimento. Depois de resvalar, ele faz esse movimento assim de virar pra correr atrás da bola. A bola bate na barriga dele, bate no braço. Aí tão com chororô. Dizer que é pênalti. Pô, pelo amor de Deus, vamos parar com isso, rapaz. Pênalti aonde? Pênalti aonde? O Flamengo chegou ontem mesmo, por volta das 11h30 da noite, mais ou menos, o Flamengo chegou no Rio de Janeiro e já treinou hoje. Inclusive, a assessoria de imprensa do Flamengo soltou a programação do Flamengo até o dia 20 de abril, próximo domingo. E a programação é a seguinte do Flamengo. Treinou hoje, 11 da manhã. Amanhã vão treinar 15 horas e 30 minutos. Aí, o treinamento decisivo pro jogo contra o Juventude. Joga contra o Juventude 9h30 no Maracanã. Na quinta-feira, 15 horas e 30 minutos é o treinamento. Sexta-feira, 9h30 da manhã. Sábado, treina às 18 horas e 30 minutos. Domingo, treina 9h30 da manhã no Ninho. E aí, no próprio domingo, às 15 horas, viaja aí, porque o Flamengo tem aí os próximos compromissos depois do Vasco contra a LDU de Quito. Jogo importante na terça-feira, às 19 horas, lá em Quito. Então essa é a programação do Mengão. Lembrando, a situação do Pedro, muita gente perguntando, Marquinhos, por que o Pedro não entrou ontem? Por que ele não jogou? O alerta tá ligado com o Pedro, sinal de alerta ligado. O Pedro já falou isso, né, depois do jogo contra o Central Córdoba. O Felipe Luiz já falou isso, ele vai jogar e vai ser, a minutagem dele vai ser muito observada, é jogo a jogo. Ele poderia ter entrado ontem, até poderia, mas o Flamengo dominou o jogo, o Flamengo tava bem. Não tinha necessidade de queimar os minutos dele ontem. E aí a informação do UOL é que o Flamengo planeja dar mais tempo em campo para Pedro no confronto diante do Juventude na quarta-feira. A expectativa é que o atacante tenha uma participação mais longa do que na última partida contra o Central Córdoba pela Libertadores, quando entrou apenas na segunda etapa e jogou por 16 minutos. Então, esse é o planejamento do Flamengo. Próxima quarta-feira aí, o Flamengo, o Felipe Luiz vai dar uma minutagem maior. Vamos falar agora sobre polêmica com Dela Cruz, porque acabou de vez a polêmica, né? A esposa dele, a Vanessa Britos, né? Ela deu uma entrevista aí e falou que não tinha paixão pelo Flamengo, que não sei o que ia voltar pro River Plate. O torcedor do Flamengo ficou bem irritado, bem chateado com isso. Ela ontem postou um stories torcendo pelo Flamengo, botou lá nos stories dele, vendo torcendo pelo Flamengo, torcendo pelo esposo dela, o Dela Cruz, né, botou lá 2 coraçãozinhos, vermelho, outro preto, nos stories dela, falou, bora, e uma foto lá da televisão passando o jogo. Acho que virou a página, né, ela falou aquilo, ela não precisa ser torcedora do Flamengo, na verdade, ela precisa torcer pelo marido dela, que o marido dela vai bem. Inclusive, Dela Cruz fez seu 8º jogo seguido pelo Flamengo, tá jogando, tá crescendo de produção, tá muito bem fisicamente, no meu ponto de vista. E é isso que a gente tem que focar, né? Acabar essa polêmica aí, acho que acabou de vez, a página tá virada em relação a isso, ponto final, né? E vida que segue. Dela Cruz, você jogue bem dentro de campo, que você faça o que você tem que fazer e ajude o Flamengo como você vem ajudando. É isso. Falar sobre o Jorginho, tá? Porque, de acordo aí com a imprensa inglesa, Jorginho passou por exames e é desfalque certo do Arsenal para a partida contra o Real Madrid na próxima quarta-feira. Lembrando que ele se machucou na reta final do empate em 1-1 entre o Arsenal e o Brentford no último sábado pela Premier League. E então ele passou por exames, não tem nada demais, tá tudo bem, mas acho que é precaução mesmo do Arsenal. Então, assim, ele vai ser desfalque não somente contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu na próxima quarta-feira pela Champions League, vai ser um jogo pegado demais também, né? Mas o jornal inglês The Mirror noticiou, né, que além desse jogo, pela Premier League, a tendência é que Jorginho também não enfrente o Ipswich Town no dia 20 de abril e o Crystal Palace 3 dias depois. Depois do Crystal Palace, ele vai ser aí reavaliado, de olho na reta final da temporada europeia. O Flamengo segue aí atento. O
Flamengo segue de olho aí, porque é um jogador que o Flamengo tem apalavrado um negócio. Mas a princípio tá tudo bem, tá tudo certo. Beleza? Quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui junto com a gente. Mais um dia, mais um vídeo. Pedir pra você, chegou até aqui, mas não se inscreveu no nosso canal. Obrigado, irmão, por ter ficado até o final. É importante você assistir todos os vídeos até o final. Mas também é importante você que ficou até o final e não é inscrito, vem aqui embaixo nesse botão, clica nele aí e se inscreve. Além de se inscrever, não esquece de acionar o sino da notificação para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Compartilha esse vídeo também nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp aqui nessa setinha. Não esquece do seu like, ele é muito importante. Você que está assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, também não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo na sua página pessoal, nos seus grupos de Flamengo no Facebook. Você também vai ajudar demais o nosso trabalho por aqui. Lembrando que assistir a coletiva do Felipe Luiz ontem, a Zona Mista com Cebolinha, com Pulgar, vai no nosso canal secundário, canal Mídia Rubro Negra. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Já se inscreve lá e aciona o sino da notificação, porque todo esse conteúdo de coletiva, Zona Mista, embarque, desembarque, tudo isso do Flamengo se acompanha lá, certo? Mais tarde a gente volta com mais informações. Se você estiver aqui pelo nosso canal no YouTube, já vou deixar essas janelinhas, é só clicar numa delas, tem muito conteúdo. Valeu, tamo junto, saudações rubro-negras.